pessoal, tudo bem? Fernando falando, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos produzir isso aqui, ó. Uma bazuca, uma arma de fogo, uma bazuca realista. Mas calma aí, Fernando, você vai fazer uma bazuca? Como assim? As pessoas vão reproduzir essa bazuca, elas vão pra rua e vão assaltar ônibus, assim onde você estava com a cabeça, Fernando. As pessoas vão utilizar isso pro mal. Você é de direita, Fernando, você é de esquerda. Calma, calma, calma. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita e eu também não estou estimulando a violência em hipótese nenhuma. Na verdade, como vocês sabem, o canal tem essa proposta de fazer itens de design, decoração, arquitetura, mas sempre muito diferenciados, itens que chamem muito a atenção, né? Que sejam contrastantes com o ambiente. A gente sempre faz isso e a temática de hoje é essa, né? É uma temática meio militar. Na verdade, eu estou fazendo isso porque isso vai ser um item para minha coleção. Eu tenho alguns itens com essa temática também e ele vai combinar com esse ambiente. E a gente vai trabalhar com a ideia de que essa bazuca, né, esse item que simboliza guerra, morte, explosão, contraste com um elemento de vida, que vai ser uma planta. Então essa bazuca vai se transformar num vaso, né, um vaso alto e compacto assim pro canto, né, e vai ter uma planta nele, uma planta saindo dele, que justamente é o elemento que simboliza a vida, né, nascimento. Então assim, a ideia é bem contrastante, eu acho que vai ficar bem bacana. E eu espero que vocês assistam até o final. Vamos começar! Bom, para quem conhece os meus projetos sabe que normalmente eu inicio o vídeo colocando um mockup, um RAF, uma referência visual, seja ela um desenho manual ou um modelo 3D, né, do projeto que vai ser realizado. Nesse caso eu fiz um modelo 3D bem básico, só para me dar uma ideia de proporção, não tem nem medidas assim exatas, né, só para me dar uma ideia do que vai ser utilizado de material, de componente, da composição da ideia de uma forma geral, né, uma representação visual da ideia. Então eu criei esse render bem básico, esse modelo 3D bem básico também, para começar o projeto, né, antes de iniciar o projeto. Agora eu estou fazendo o corte do poliuretano, que vai servir para as extremidades da bazuca, né? O poliuretano é um material um pouco parecido com isopor, né? É uma espuma, no caso, espuma de PU. Eu prefiro trabalhar com ela do que o isopor, né? Ela é mais fácil de trabalhar, tem um acabamento melhor. Estou fazendo aí a marcação do próprio orifício com o próprio cano de PVC. E é importante utilizar o PU aqui também porque como eu vou aplicar resina epóxi, né? Ela é uma resina mais pesada, com a química mais pesada, provavelmente o isopor não conseguiria tolerar, né? Então foi necessário também utilizar aí o poliuretano. Estou fazendo cortes nas extremidades para dar a impressão de uma ferramenta usinada, né? Um aço usinado ou então forjado, acabamento geométrico, e uma lixa para dar uma adoçada, né, no acabamento. E vamos começar um processo agora de laminação de fibra de vidro. Eu já falei de fibra de vidro no canal algumas vezes também, e a gente vai fazer agora uma aplicação de fibra de vidro como se fosse um processo parecido com a prancha de surf, né, que a gente aplica a resina. Nesse caso eu estou usando resina epóxi, resina epóxi mais o catalisador para endurecer, e para laminação é necessário, né, uma diluição. Nesse caso aqui a gente utiliza álcool isopropílico, né? Para quem não conhece a fibra de vidro, eu já falei aqui, né, é um material que é muito utilizado para aumentar a resistência de projetos, né? Ou até para a própria composição do projeto. Você imagina que tem bancos de fibra de vidro, você já deve ter visto algum banco de praça, de ônibus, de aeroporto. Eu citei o exemplo da prancha de surf, né? No caso ela é laminada, mas tem objetos que são feitos totalmente de fibra de vidro. Nesse caso aqui o nosso processo é a laminação. Você repara que eu faço uma sobreposição da fibra de vidro e venho aplicando a resina, né? A resina ela vai ser absorvida pela fibra de vidro e depois que ela endurecer, ela vai cristalizar e vai aumentar bastante a resistência, criando uma casca ali, como se fosse uma casca realmente bastante resistente. Agora, para fazer um acabamento,
eu estou utilizando o talco industrial na própria resina, a mesma composição, mais o talco industrial. Isso faz com que eu tenha uma massa epóxi, né? Uma massa epóxi com a viscosidade que eu quiser, né? Colocando mais ou menos carga mineral, no caso o talco industrial. Então eu venho fazendo a aplicação com o pincel. Isso vai me gerar uma casca em cima da fibra de vidro, uma casca com acabamento de uma massa também muito resistente, que é a massa epóxi. Só que eu não vou utilizar ela para acabamento, né? O nome dessa massa, quando a gente compra ela, é gel coat, mas eu não vou usar ela para acabamento não, vou usar ela só para aumentar a resistência, né? Então você vai ver que ela não vai ficar com acabamento excelente, mas ela está selando todas as partes que ainda não tiveram aplicação da fibra de vidro. Ela serve, na verdade, para receber essa massa que eu estou aplicando agora. Essa massa é a massa acrílica, é uma massa comum, né? Não confundir com a PVA. Ela tem mais resistência, né? Ela é mais difícil de lixar também, então estou aplicando só a quantidade necessária para o acabamento. Eu venho aplicando e puxando bastante com a espátula, seguindo ali o desenho geométrico da peça, né? Respeitando o desenho e eliminando os excessos para criar justamente o formato original da peça, né? E depois disso vou fazer o acabamento todo lixando para ter o aspecto final e o resultado como se fosse uma peça de metal. Bom, agora eu estou lixando a peça e você pode ver que eu estou usando realmente uma ferramenta manual, que é um taco, né? Um taco e uma lixa, né? Eu estou fazendo isso manualmente, eu poderia utilizar uma lixadeira, por exemplo, mas eu estou fazendo manualmente porque, como eu usei uma camada muito pequena de massa, eu não quero, né, atravessar essa camada e chegar na massa epóxi. Então, estou usando uma ferramenta com bastante cuidado, uma ferramenta manual, vindo desgastando aos poucos, né, sem muito excesso. E a melhor forma de fazer isso realmente é com uma ferramenta manual, né? Se eu fosse lixar a mão aí, provavelmente eu teria problema do formato orgânico da mão e as peças são muito geométricas, então eu utilizei um taco para garantir melhor o acabamento geométrico, né? Bom, agora eu separei algumas peças de plástico que vão entrar na composição. Você vê que essa é a parte de uma furadeira que eu vou usar para, como se fosse a parte, né, onde você segura a arma. Essa peça eu separei, mas acabou que eu não utilizei. Eu ia utilizar para alça de mira ou massa de mira, que seria uma peça plástica também, mas eu acabei não usando. Essas duas peças, elas são de um marcador de paintball que eu tinha na época que eu jogava paintball em time. Então elas realmente simulam, né? Parecem parte de uma arma de fogo, um trilho, e vai ficar bastante legal na composição. Eu utilizei essa peça plástica também, que eu vi que ela tinha um aspecto interessante, uns furinhos que eu achei que ia ficar bastante legal na composição também. E vamos usar agora massa, novamente massa acrílica, né? Também em algumas partes. Agora eu vou fazer, na verdade, o desgaste da peça, né? O desgaste do cano de PVC, usando ali uma micro retífica e uma ponta para vir desbastando e criando pequenos orifícios e marcas, porque isso vai ser como se fosse uma arma de fogo utilizada em guerra ou em operações. Então é normal, né, ela ter marcas de arranhões, marcas de pancadas ali do metal. Eu vou vindo fazendo aleatoriamente mesmo, pequenos orifícios, né, e também arrastando um pouco essa retífica, criando marcas como se, imagina, ela poderia ter caído no chão, poderia ter sido atingida por alguma coisa, né? São marcas aleatórias mesmo, não estou seguindo exatamente nada, né? É apenas uma composição fazendo uma ideia de desgaste.
Bom, agora eu estou aplicando também EVA, né, utilizando como cola cianoacrilato, né, dando volume, na verdade, à peça, em algumas partes da peça, né. Utilizei imagens como referência, imagens da internet, fazendo também um furo aí onde vai entrar a parte onde você segura ela, né, e estou abrindo com a furadeira para poder entrar com essa peça plástica. Repara que ela já vai tomando forma, né? Já vai começando a parecer uma bazuca. Aí são os orifícios para entrar o trilho. Fiz o corte dessa peça também, corte utilizando uma retífica e um disco. Também vou fazer uma aderência com o cianoacrilato, né? Para dar a impressão de que é uma peça ali usinada, ou então uma peça fundida que saiu de um processo industrial. Então é para parecer que ela não são peças separadas. Essa peça, como eu disse, eu não utilizei no projeto, mas nesse momento aí eu ainda tinha a ideia de que eu ia utilizar ela para uma alça ou massa de mira, que não foi feito, porque eu achei uma peça que eu achei que ficou muito mais interessante. E agora eu estou aplicando a massa acrílica nas partes de EVA que eu coloquei, né? Para eu poder aumentar a resistência, eu poderia, por exemplo, utilizar aí também a massa epóxi, mas era um processo que eu já tinha usado, então eu preferi não fazer e resolvi fazer apenas com a massa acrílica. Como isso é algo decorativo que vai ficar no canto, né? Não é uma coisa assim que vai ter tanta manipulação, não é um problema muito grande. Aí novamente o trilho. E o resultado da montagem começa a ficar bem interessante. A gente já consegue ver o formato da bazuca aparecendo, né? Ainda está sem pintura, mas já tem as marcas de desgaste que eu fiz. Começa a ficar legal. E no próximo vídeo a gente já vai fazer o processo de pintura. A gente vai finalizar a bazuca no próximo vídeo, fazendo todo o processo de pintura e um acabamento que vai dar a impressão de desgaste e vai deixar muito realista. E vamos finalizar o projeto colocando a planta, né, e transformando em um vaso. E aí, gostou do vídeo? Então curte e compartilha, isso daí ajuda muito o desenvolvimento do canal a continuar publicando esse tipo de conteúdo para você. E se você tem algum parente, amigo, conhecido que gosta desse tipo de assunto, faça você mesmo, design, decoração, arquitetura, interiores, então indica esse vídeo para eles, eu tenho certeza que eles vão adorar a indicação. E se você gosta de assistir sempre o vídeo em primeira mão, não deixe de marcar a notificação do sininho, você sempre vai ser avisado assim que eu publicar qualquer conteúdo aqui no canal. Valeu pessoal, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, tenho certeza que vocês vão adorar.